tá falando de bigode, parece que a gente tá falando de uma coisa muito simples, né? Tipo, bigode, você tem bigode ou você não tem bigode. Mas existem diversos tipos de bigode. Um que esteve muito popular nos últimos tempos é o clássico bigodinho fininho. Já ouviu falar disso daí? Bigodinho fininho, cabelinho na régua, eu olhei pra mim, ela olhou pra... O bigodinho fininho também é conhecido como bigodinho lápis. Ele é um bigode que ele era muito clássico na década de 30 e 40, na ascensão de Hollywood, das grandes estrelas de cinema. E ele teve um comeback agora, com o retorno da barbearia clássica que a gente teve. Ele é um bigode um pouco mais delicado, um pouquinho mais simples, e ele talvez não funcione com todos os tipos de rosto, porque ele funciona mais com rostos mais finos, rostos mais esguios, porque ele dá uma sutileza aos detalhes ali que combinam, que harmonizam melhor com aquele tipo de rosto. Se você tem talvez o rosto muito redondo, ou a cara às vezes muito quadradona, e você faz um bigodinho fininho, fica uma coisa meio perdida ali no meio. Mas o bigode fininho, ele é uma coisa que eu acho muito classuda, assim. Eu, por exemplo, não sirvo pra ter bigodinho fininho, sabia? O meu bigode tem que ser um chevron, que é um bigode que a gente vai falar aqui na nossa lista. Mas eu trouxe algumas inspirações muito legais de bigodinho fininho pra você se inspirar e quem sabe adotar aí no seu dia a dia. E no vídeo de hoje eu separei uma lista aqui dos principais tipos de bigode que existem e quais rostos eles funcionam mais ou não. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, eu sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno. E aproveita que você está assistindo esse vídeo e já deixa aqui nos comentários pra mim uma sugestão de tema sobre barba, cabelo ou bigode que você gostaria de ver aqui no canal. O próximo tipo de bigode é o bigode grosso. A gente falou do bigode fininho, vamos falar do bigode grosso. O bigode grosso, ele é aquele bigode mais farto, ele não necessariamente cobre os lábios e ele desce aqui até a lateral do seu rosto sem nenhum tipo de acabamento. Ele é um bigode um pouquinho mais proeminente, mas sem muita firula, como você vai ver que na lista tem alguns bigodes que eles precisam de acabamentos diferentes. Esse bigode ele não tem muito acabamento, ele é natural, porém ele ainda não passa da linha dos seus lábios, senão ele vira um outro tipo de bigode. Então o bigode grosso, ele é o bigode na linha dos lábios, sem acabamento nas laterais e um bigode mais proeminente. Ele é muito comum no exército brasileiro, sabia? Então, militares que chegam aí numa patente um pouco mais alta, eles podem ter aí um bigode grosso. Não é à toa que tem aquela música que fala patente alta da ala do bigode grosso. É literalmente por causa disso, sabia? Animal, né? O próximo bigode que eu quero falar é o bigode handlebar, que ele é um bigode que ficou muito popularizado aí nos últimos anos, e eu acho que esse é um bigode que ele já saiu da moda. Eu acho que é um bigode que já ficou meio tipo, meio cringe assim, sabe? Porque ele ficou muito ligado à figura do hipster, à figura do cara moderno demais, é uma coisa meio, sabe, sério que você vai manter um... Que é aquele bigodão que você pega aqui as pontas e você deixa essas pontas daqui crescerem mais, e aí você alinha elas com uma cera e você vira elas pra cima. Eu acho que ele é muita firula. Eu não gosto particularmente desse tipo de bigode, assim. Acho que ele, sem uma barba maneira, sem alguma outra coisa maneira, ele é um bigode que ele fica muito perdido, fica muito alegórico. Fica parecendo que você é um personagem do Circo de Solé. Mas é uma opinião minha. Eu sei que tem pessoas que gostam bastante, mas eu acho que é uma coisa que muita gente testou no começo aí, do auge das barbearias, mas acho que é uma coisa que, principalmente aqui no Brasil, começou a sair na moda porque ele, quando não tá ajustado com cera, é um bigode que fica caindo e você fica parecendo um Xing Ling, assim, fica parecendo um vilão de quadrinhos antigos, saca? Então eu não sou tão fã assim. Próximo item na minha lista é o bigodinho de Hitler, que a minha resposta para ele é não. Não. Ah, mas eu gosto muito de Charlie Chaplin. Assiste os filmes, parça, porque o Hitler desgraçou esse bigode. Você, eu vou fazer aqui pra fazer uma graça. Não faça essa graça, não faça essa brincadeira. Ninguém quer essa piada. Espera, não vai ser maneira, não vai ser legal, ninguém vai entender e você vai ficar saindo de nazista, tá? Então, se você sai com esse bigode na rua, saiba que você tá apto aí a tomar um soco na cara. E se você quer tomar um soco na cara, tem outros jeitos melhores de você tomar um soco na cara. Bigode de Hitler não. O único lugar que o bigodinho de Hitler funciona é depilação de xereca, irmão. É o único lugar que as pessoas não precisam olhar, é meia dúzia de pessoa que vai olhar dependendo da pessoa. O próximo bigode que existe aí é o bigode ferradura, que é uma loucura. Você sabe o que é um bigode ferradura? Esse bigode, ele ficou popularizado por um mano que chamava Hulk Hogan, que ele era um famoso lutador de luta livre dos anos 90.
E luta livre, aquela luta livre meio que tem encenação, que tem o WWE, WWF, que os caras fazem uns papéis, uns personagens. Ele tinha um bigode que ele vinha aqui e ele descia pela lateral do rosto. Então ele era quase uma extensão do cavanhaque, só que sem a parte do queixo. Eu acho agressivaço esse bigode. Ele funciona muito bem em motoqueiro, porque eu acho que às vezes se você tem a bochecha muito redonda, isso só destaca a sua bochecha. Então você precisa ter um rosto mais reto, mais quadradão, e isso ainda dá uma alongada gigante na sua cara, esse tipo de bigode. Então é um bigode que ele é um passo pra dar merda. Assim, pra acabar com a sua cara e não funcionar é horrível. Tem o bigode rabo de macaco também, que é outro que não. Já viu qual que é? Que é um que faz assim? Não, nunca. Nem tem foto, que é pra você nem fazer essa merda. Tem uma que é uma opção muito estilosa, que é o Beard Stash, que eu chamo de bigobarba. Se você reparar na nossa lista, eu não peguei nenhum estilo que tenha barba envolvida, porque às vezes você tem uma barba muito grande, um bigode muito grande, eu acho que é meio que roubar. Eu boto isso mais em estilos de barba. Mas o Beard Stash é quando você tem um bigode maneiro e você tem uma barba um pouco mais rala. Então você mantém a sua barba numa altura muito menor que a do seu bigode, então você deixa sua barba na altura de uma máquina 1, de uma máquina 3 e um bigode. Isso é legal porque você dá uma harmonização melhor pro rosto e é uma opção um pouquinho menos agressiva. Eu durante um tempo eu usei muito bigode, porque eu gostava muito de bigode. Só que se eu deixasse só bigode, eu não pegava ninguém. Eu percebi que cada vez que eu deixava só o bigode eu não transava. Então eu deixava a barba um pouquinho mais curtinha, porque ficava menos agressivo o meu bigode e eu podia ter um bigodão e a barba numa altura um pouco menor, mais agradável. E aí minha vida sexual se manteve inteira. Outro bigode que eu acho iradaço é o bigode chamado de Chevron. E ele foi um bigode muito popularizado pelo Tom Selleck e pelo Freddie Mercury nos anos 80 e nos anos 90. Lembra que eu falei que o bigode grosso é aquele bigode que ele para na altura dos lábios, ele não tem acabamento na lateral? O bigode Chevron, ele tem acabamento nas laterais. Então não é só você deixar ele crescer naturalmente, é você fazer um acabamento quase que na diagonal, assim. Então o seu bigode, ele fica um pouquinho mais acabado, ele é um pouquinho mais desenhado e ele não é tão... ele não tem um volume tão alto, assim, um volume tão descontrolado que nem teria um bigode grosso ou o bigode morsa, que a gente vai falar já já. Ele é um bigode um pouquinho mais alinhado. Essa pra mim é uma das opções mais classudas de todas, porque você tá optando por ter um bigode, mas sem abrir mão de um cuidado, sem abrir mão de ter um estilo e não querendo assumir um lado totalmente tiozão. Eu acho que o bigode, ele tem uma coisa muito doida do imaginário popular, que ele envelhece muito a gente. Tirando se você tiver bigode de adolescente, que é o bigodinho de pentelho. Se você tiver bigodinho de pentelho, a minha recomendação pra você é não, tá? Faça a barba. Quando você tiver um bigode de verdade, você deixa crescer. Mas quando você tiver o Sérgio Ramos aqui, o Casimiro aqui, o Marcelo e o Cristiano Ronaldo e tá faltando conexão entre as peças, raspa, tá? E o último item da minha lista aqui é o bigode que é um dos mais agressivos de todos, assim, que é o bigode morsa. E aí, qual que é o princípio do bigode morsa? É o princípio me desprendi do convívio social. Assim, foda-se. Tô casado há 30 anos, ela já me aturou até agora, vai ter que aturar mais essa. Que é quando você deixa o bigode crescer passando a linha do lábio, tem o bigode começa aqui e termina aqui. Os bigodes parecem uns rodo, é uns bigode grandão, assim, é o bigode do Nietzsche. Eu acho esse bigode morsa muito estranho. Normalmente o tiozão que tem esse bigode é o cara que tem mancha de café nesse bigode, manja? Que molha de café, aí não limpa direito, aí o bigode começa a ficar ruivo numa parte, preta no outro. Eu acho esse bigode bizarro, mas... E uma coisa muito doida de bigode, que eu acho que bigode é muito coisa de americano, você não acha isso? De gringo? Eu quando estive nos Estados Unidos, cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de gringo com bigode, sabia? Tipo, eu achava que era clichê de filme, principalmente polícia, guarda, no aeroporto. Cara, todo mundo de bigode, velho. Tipo, eu vi muita gente de bigode e eu fiquei até impressionado, assim, tipo, falando, caralho, como o gringo tem bigode, assim, manja? Do mesmo jeito, tem muito barbudo, tinha muita gente só com bigode e os caras na boa, assim, eu achei, tipo, caralho, a gente não tem tanto bigode no Brasil, não é uma coisa que foi tão popularizada aqui. A gente, durante muito tempo, a gente foi escravo da cara limpa. Então, eu acho que a gente teve agora um momento da cultura da barba, de todo mundo ter barba grande, e eu acho que a gente pode começar a caminhar agora pra momentos de escolhas de pelos faciais diferentes. Então, eu acho um bigode pra muitas pessoas é uma opção muito estilosa. Se você olhar, por exemplo, Will Smith ficava incrível de bigode, Michael B. Jordan fica incrível de bigode, Brad Pitt fica incrível de bigode. Tudo bem, se for só gente linda.
Mas são caras que mostram aí que dá pra usar bigode sim, mantendo estilo, sabe? Que o bigode não estraga a pessoa. Então acho que às vezes você testar um estilo um pouquinho diferente é uma coisa massa. E quem sabe aí você não acaba se identificando. Eu sou um defensor do bigode. Se tiver que fazer minha barba, eu mantenho o bigode, porque eu acho o bigode estiloso demais. E eu provavelmente quando tiver um pouquinho mais velho, vocês vão me ver assim, só de bigode mesmo, que eu acho que bigode é uma coisa... demonstra sabedoria, assim, é uma coisa meio pai mei. Você vai ver com parada querendo pra você, falando assim, conte-me mais, jovem padawan. E aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir. Um na minha esquerda, um na minha direita. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica aqui pra se inscrever. E é nóis. Valeu.